Bem-vindos a Mad Brasil! E aí, galera? Vamos com a última hora do Carlo Ancelotti, a sua possível saída do Real Madrid. E claro, temos que comentar muitas coisas ainda sobre o jogo de ontem entre o Barcelona e o Real Madrid. Coisas boas? Sim, e não tão boas. Então, vem comigo. Pois é, gente, é um mistério a gente falar que tem coisas boas que a gente pode tirar desse jogo de ontem, mas sim, elas existiram e eu vou explicar um pouquinho neste vídeo. Vamos também comentar sobre o Alex Jimenez e, claro, a principal notícia que é o Carlo Ancelotti, tá? Mas antes de tudo, vou tentar ficar tranquila nesse vídeo porque ontem a emoção tava à flor da pele, então vou tentar ser um pouco mais calmada e pausada. Quero primeiro mandar um abraço para os culés que vieram aqui, saíram das suas cavernas e vieram rir um pouco do madridismo, falar algumas coisas sobre o Real Madrid. Mas eu quero pedir antes que vocês venham falar alguns absurdos no canal, que vocês investiguem e pesquisem um pouco antes, tá? Lembrando, de forma um pouco mais educativa, eu posso fazer um vídeo se precisar para educar vocês um pouco melhor, que o Real Madrid não é o time do regime, tá? O Real Madrid não é esse time e sim o Futebol Clube Barcelona. Também vocês podem pesquisar o que significa o fair play financeiro e por que o Pau Vitor e Dani Olmo não deveriam estar inscritos na La Liga. Primeiro, por um erro do Tebas, sim, um erro. E segundo, por questões de politicagem, porque essa confirmação ou a autorização dessa inscrição deles, digamos, oficial, foi autorizada pelo Conselho Superior de Esporte e foi uma questão pura de politicagem. Então pesquisem bastante bem, assim como vocês têm que pesquisar sobre o caso Negreira, porque o que vocês pensariam de um time que pague por vários anos de forma sistemática o ex-vice-presidente dos árbitros? O que vocês pensariam de um time que faz isso? Porque é uma situação bem peculiar, né? Então, o fiscal mesmo falou, isso é um possível caso de corrupção sistemática. Não sou eu que estou falando, né? O Real Madrid está falando, sim, o fiscal que falou isso, que está investigando este caso. Então, investiguem isso bastante bem, até mesmo porque quem mostrou as provas desse pagamento foi o mesmo Barcelona, porque eles queriam deduzir do imposto de renda mostrando isso. Então, olha só como funciona o Futebol Clube Barcelona. E no final das contas, também perguntar para vocês o que vocês acham deles vaiarem o hino, de não respeitarem o hino da Espanha, sendo aí, né, no final da Copa do Rei da Espanha, eles ficarem vaiando. O que vocês acham sobre isso, eles vaiarem o seu próprio hino, né? E para finalizar essa etapa educativa para os culés, eu quero falar uma frase, é uma entrevista que um presidente deu que eu acho que é um absurdo, ele falou, né? Vamos pensar sobre isso. A competição está adulterada, a arbitragem é uma vergonha. Neste domingo, nessa época, estamos analisando o tema há muito tempo e são uma série de pontos que o nosso rival já conseguiu beneficiando-se das decisões da arbitragem. Mas não me surpreende, né? Isso já não me surpreende, estamos já acostumados a isso. É que dessa vez já é muito evidente. Então, por isso, a gente vai reclamar a federação. Como time, nós temos que tomar providências sobre o assunto. Eu sou um presidente que eu não me escondo, eu tenho que enfrentar situações de injustiça. Eu tenho que levantar a voz, porque neste caso eu tô vendo essa injustiça. E ao ver isso, eu tenho que denunciar. E a gente, como clube, a gente quer que as pessoas que têm responsabilidade para poder resolver esse assunto tomem providências e tomem decisões para poder corrigir. Então, quem falou isso foi o Joan Laporta, o presidente do Barcelona, tanto no Barça TV, como, por exemplo, numa entrevista que ele deu para o Mundo Esportivo. Não foi Florentino Pérez, não foi nenhum presidente de outro clube, se bem que Rio Marín, também do Atlético de Madrid, deu uma entrevista para o Marca falando algumas palavras bem parecidas depois de um jogo que eles tiveram contra o Real Madrid. Então, não vem me falar aqui que o que eu falo aqui no meu canal, eu como madridista, é triste, é vitimização, é hipocrisia ou é fanatismo? Eu quero que vocês me comentem, por favor, o que vocês acham dessas palavras do Laporta. Se vocês acham que é legal eles acusarem a arbitragem, como vocês vêm aqui falar que não é legal que o Real Madrid acuse a arbitragem, que eu sou uma vítima. Eu sou sim madridista e eu vou ser sim subjetiva, mas eu tento ser, de alguma forma, tentar ser o mais objetivo possível dentro da situação, porque o que vocês querem é destruir o Real Madrid. O problema não é o que estão falando, é quem está falando. Se é o Real Madrid que fala isso, é um grande problema, porque todos os outros times podem colocar nas suas redes sociais, rirem da arbitragem, falar algumas questões
indigna sobre a arbitragem, mas não acontece nada. Mas quando é com o Real Madrid, a gente já sabe como o circo começa a pegar fogo, né? Enfim, essa é a minha aula didática, mas depois eu posso fazer um vídeo especial para vocês, se vocês quiserem, tá? Enfim, vamos falar do nosso Real Madrid. E vamos começar já com as notícias não tão boas, que é a consequência do jogo de ontem, que, claro, infelizmente, o time terminou como um time pequeno, confusão, 3 cartões vermelhos para os jogadores do nosso Real Madrid, e o cartão vermelho que pode ter a maior consequência é a do Rüdiger, porque Rüdiger jogou, e o que ele jogou aparentemente foi uma bolsa de gelo em cima do árbitro, na direção do árbitro, e ele pode pegar 4 jogos de suspensão. Como vocês sabem que as suspensões na Copa do Rei podem também ser transferidas para a La Liga, Rüdiger pode perder todos os jogos da temporada se isso for confirmado. Eu acho que é uma boa notícia, porque Rüdiger fisicamente não está bem, precisa descansar, então é ruim, porque se o Rüdiger continuassem forçando ele, poderia ser bom, mas a gente viu ontem que não é bom forçar um jogador. Por quê? No gol. No segundo gol deles, do Ferran Torres, onde o erro, claro, foi o erro do Courtois, mas porque ele pensou que o Rüdiger já não consegue mais caminhar e teve que socorrer o Rüdiger. Rüdiger não conseguiu fazer nada e Courtois saiu mal. Dois jogadores que tiveram cartão vermelho foram o Lucas Vázquez e o Jude Bellingham. Jude Bellingham e Lucas Vázquez vão pegar 2 dias de suspensão, e 2 jogos, não 2 dias, e poderiam cumprir na próxima temporada, não vão cumprir no jogo da La Liga, e poderia ser na próxima Copa do Rei. No caso do Jude Bellingham, sim, mas no caso do Lucas Vázquez, a gente não sabe qual vai ser o futuro dele, então vamos ficar de olho se ele vai ficar no Real Madrid, e se essa suspensão ele pode pegar depois em outro jogo, né? Mas eles têm que pegar essa suspensão. O Rüdiger realmente pediu desculpas, mas realmente foi um ato lamentável o que aconteceu ontem. E vamos com as boas notícias, porque as boas notícias são os jogadores que jogaram bem ontem, gente. Temos que falar sobre eles. Não falei sobre eles no jogo de ontem, especificamente. Temos que falar, claro, do Arda Güler. Então, gente, é muito claro que a gente tem que sim destacar esses jogadores nesses momentos que são tão complicados pro nosso Real Madrid. E o primeiro deles que eu tenho que falar é o Tchouaméni. Tchouaméni, que a gente criticou ele tanto nessa temporada. Então o problema é porque ele esteve na zaga e realmente não é jogador para estar na zaga. Vocês podem falar muito do Lucas Vázquez, muitos comentários foram feitos durante a temporada sobre ele, mas, gente, o Lucas Vázquez nem jogando como extremo já rende mais, porque ele já jogou como ponta algumas vezes e não rendeu. E também, até mesmo subindo, né, não dava certo, jogando aí como ala não dava certo, enfim. A questão é que Tchouaméni jogou bem, e claro, na sua posição. Já quando ele não pode ajudar no meio de campo, o time perde muito rendimento sem o Tchouaméni. Então, realmente, eu achei ele excelente ontem e ele entende também os valores do madridismo, porque o que ele colocou, que eu falei pra vocês, que ele realmente... o Real Madrid vai voltar mais forte porque ele entende os valores do madridismo. Eu acho ele um jogador super inteligente e eu gosto muito do Tchouaméni. Por mais que a gente pode criticar ele uma vez ou outra, mas ele é muito inteligente. E outro jogador que não esteve tão bem em algumas questões extracampo e no primeiro gol é o Jude Bellingham, que errou no gol, mas em outros momentos do jogo ele esteve bem, porque temos que sacar o jogo dele quando ele esteve fisicamente, ainda conseguiu jogar, ele esteve bastante bem. E antes de ir, claro, com o top de ontem, né, temos que falar do Valverde. Que Valverde, gente, salvou o que ele pôde salvar dessa temporada do Real Madrid. Realmente espetacular o Federico Valverde. E é espetacular. Ele pode jogar em qualquer posição, podem improvisar com ele em qualquer posição que dá certo. Então, ele é top. Já o outro que eu quero falar e finalizar com essa etapa de boas notícias, né, é o Arda Güler. Onde a gente viu que a Ancelotti tinha já que ter usado Arda Güler como titular, ou em outros momentos da temporada, porque em alguns momentos que ele não jogou bem é porque faltou a confiança, porque ele não estava com a sua confiança para ele poder jogar, e não jogava na posição que ele tinha que estar jogando. Arda Güler fez um grande jogo ontem, gente, e é pra gente dar parabéns, deu assistência pro gol do Tchouaméni, e várias vezes ele esteve sozinho. Podia ter, né? Aí quase pôde ter feito 2 gols se os seus companheiros tocassem a bola pra ele. Parece que às vezes fazem bullying com o Arda Güler, porque nem Vinícius, nem Mbappé, nem Brahim, às vezes não foi só nesse jogo, a gente pode ver em vários jogos do Real Madrid que eles não passam para o Arda Güler, tá? Então, estão de parabéns, a gente espera que eles possam terminar o que resta dessa temporada de alguma forma, ainda continuando jogando muito bem, né?
E quero comentar, sim, antes de ir com o caso Ancelotti, sobre o Alex Jimenez, porque é um nome que estão falando bastante nesse final de temporada, nessa semana, especialmente porque ele fez um grande jogo com o Milan contra o Inter. O Inter, durante a semana, foi eliminado pelo Milan nessa Copa da Itália, e ele deu uma assistência para um gol do Jovic. O Milan ganhou por 3-0, então realmente estão na final da Copa da Itália. E dizem que tá jogando muito bem. O Real Madrid tem o direito de poder recomprar o jogador por uns 7, 8 milhões de euros. Então, eu pergunto para vocês, se você acha que o Real Madrid deve exercer essa opção de compra, por quê? Quem o Real Madrid vai ter na lateral esquerda? Alex Jimenez, a sua posição natural é lateral direito, mas ele pode jogar nas duas posições. Você acha que o Real Madrid poderia vender ou ceder o Fran Garcia e colocar o Alex Jimenez ali junto com o Ferland Mendy? E também ter o Alex Jimenez na lateral direita, vamos ver ainda como o Carvajal vai voltar, como vai jogar o Alexander-Arnold. Então, eu acho que é uma boa opção trazer o Alex Jimenez para o nosso Real Madrid. E vamos finalizar com a notícia principal deste vídeo. Demorei bastante porque tive que dar uma parte educativa aí do vídeo para os culés, mas enfim, estamos aqui para falar também do Carlo Ancelotti e a sua possível saída do Real Madrid, tá? Antes de tudo, gente, lembrar que eu leio os comentários de vocês e eu sei que vocês às vezes falam que eu sou muito dura com o Carlo Ancelotti, que eu critico ele bastante, que eu devo tentar ter mais respeito. Gente, respeito eu tenho muito pelo nosso técnico. Realmente, ele deu muitos títulos para o nosso Real Madrid. Ele é uma ótima pessoa. A gente pode ver o carinho que ele tem com os nossos jogadores. Então, realmente, eu tenho que ter esse respeito e esse carinho. É verdade que também vocês comentam, eu tenho que recapacitar às vezes e baixar um pouco a marcha. Mas a minha opinião sobre o Ancelotti, eu acho que não vai mudar tanto a parte que eu sinto de que eu acho que ele tecnicamente não me enche, não me preenche como pessoa que gosta de ver futebol, tá? Mas vamos antes, com toda a informação que nós temos para vocês, antes de falar a minha opinião final que eu quero fazer sobre o Ancelotti neste vídeo, tá? A Sky Sports falou que Ancelotti não vai continuar no Real Madrid e já não vai estar já nessa semana, não vai continuar, vai sair essa semana do Real Madrid. Essa notícia é uma notícia bomba. Na próxima semana, Carlo Ancelotti está muito perto de sair do Real Madrid e vai se tornar o próximo técnico do Real Madrid, não, do Brasil, vai se tornar o próximo técnico do Brasil. As conversas com a seleção vão continuar em maio, mas ele vai ser técnico do nosso Brasil, gente. Então essa é a notícia, não sei quem vai ficar como técnico interino do nosso Real Madrid, se vai ser Solari, se vão colocar o Raul Gonçalves, se vão colocar o Arbeloa, ou se já vão trazer o Xabi Alonso, porque também já tem muita coisa acabando aí na Bundesliga, não sei quando acaba, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Xabi Alonso, se vier, se for ele, viria já para o Mundial de Clubes, mas parece que Ancelotti, a gente já sabia que se a Copa não desse certo, o nome dele já seria finalizado o contrato dele com o Real Madrid, né, gente? Então vamos logo com toda essa questão que eu quero comentar com vocês sobre o Carlo Ancelotti e por que eu acho que ele deve sim sair do Real Madrid. Eu espero que vocês comentem, como sempre, eu adoro que vocês tenham esse respeito e essa troca é muito boa com vocês, então comentem tudo que eu vou comentando aqui sobre o Ancelotti. Eu quero fazer essa ressalva, parênteses, que eu sei exatamente que o Real Madrid tem um grande problema de que o Florentino Pérez não contratou jogadores para a defesa do Real Madrid, essa zaga, essa lateral direita, lateral esquerda. O Kroos saiu, o Florentino Pérez não contratou. Eu sei perfeitamente dessa carência que o time tem e desse erro grande de planificação do nosso Real Madrid. Agora, claro, eu também sei que se você tem limões, você pode tentar fazer uma limonada, né, Ancelotti? Então, Ancelotti, não acho que ele conseguiu fazer essa limonada e ficou aí um pouco mais amarga do que devia ficar. Esse ano, pelo menos, essa temporada, tá? Então, gente, já vou avisando que vocês sabem que Ancelotti me tira do sério. Eu quero que vocês comentem tudo não. Comentem o que eu tô falando, o que vocês acham do que eu vou falar, porque pra mim também é importante esse feedback de vocês, tá? A questão, gente, é que eu acho que Ancelotti, tecnicamente, ele não trabalha o time. O time não tem criatividade tática, não tem jogo coletivo. Não é todos os jogos que a gente vê isso, mas vocês veem que no ataque, ele mesmo fala em coletiva de imprensa que ele dá liberdade para os jogadores fazerem o que eles quiserem. Ele fala, não, o que eu vou ensinar pro Mbappé se o Mbappé já sabe tudo? O que eu vou falar pro Vinícius se ele já sabe tudo? Então, se você não trabalha o jogo do Mbappé com o Vinícius, com o Rodrigo, com quem for no ataque, é isso que vai acontecer. Essa salada de frutas aí, tô completamente... tô com fome, né? Enfim, é uma complicação.
Então, realmente, eu acho que o Ancelotti, quando ele ganhou, o que ele ganhou com o Real Madrid foi muito, o que ele ganhou com o Real Madrid foi muito devido à individualidade dos jogadores. Por isso que eu falo que foi na sorte, gente. Eu sei que o Ancelotti teve ótimos jogos com o Real Madrid, onde ele, sim, foi responsável, ele é o técnico, ele também é tanto responsável quando ganha quando perde. Mas a questão da sorte, por quê? E eu vou falar das últimas temporadas, dessa é a última fase, tá? Dele com o Real Madrid. Não vou falar da primeira fase dele, vou falar dessa última fase. Desde que ele chegou, a gente ganhou a 14ª. Primeiro, ele teve jogadores em suas melhores etapas aí, no melhor momento, como por exemplo na 14ª, Modric, Vinícius, Benzema, Casemiro. E principalmente a gente teve um Courtois que salvou tudo. Se a gente não tivesse um goleiro como o Courtois, é verdade que o Courtois errou feio ontem, porque ele também quis salvar o Rudiger. Olha, se a gente não tivesse um Courtois, não ia ser a situação que o Ancelotti talvez não teria. A gente não teria essa 14ª. Se vocês fossem escolher entre a 14ª que a gente ganhou com o Courtois defendendo, ou o jogo de ontem, que ele errou, o que você escolheria, né? Enfim, vocês podem... Jogos, gente, que eu acho que o gol do Liverpool ou do Borussia Dortmund, onde Courtois salvou a gente praticamente de não levar a goleada. Porque é um problema de não ter um jogo, não ter uma criatividade técnica. E na próxima temporada, o Ancelotti não foi capaz de ganhar do pior Barcelona, dos piores Barcelonas com Xavi Hernández. Então você não ganha uma La Liga com os piores Barcelonas. E para vocês verem que por que um técnico é importante no time, porque, imagina, o Barcelona, hoje com Hansi Flick, é isso que vocês viram ontem. E praticamente não mudou nada do que era com o Xavi Hernández. E esses jogadores não são jogadores top. Sim, claro, eles têm o Lewandowski, tem o Lamine Yamal e o Rafinha que estão aí super bem. Mas e o resto, gente? Será que são realmente todos assim tão bons como a gente... Se você for ver um elenco por elenco, quem você escolheria hoje no Real Madrid, entre eles? Enfim. Agora, na 15ª foi muito parecida, porque o Ancelotti apareceu o santo para ajudar. Deus apareceu para ajudar. Porque Lunin pegou os pênaltis no jogo contra o City. Você teve um jogo... Quando o Ancelotti quando ele aprende que ele tem que atacar e jogar no ataque e não ficar defendendo... Você tem um time que pode fazer um bom jogo, como o Real Madrid fez no comecinho do jogo contra o City, onde a gente se classificou. Ninguém acreditava que o Real Madrid ia se classificar aquele jogo. Ninguém acreditava porque o time não era possível, não era capaz. E porque o City nessa época estava voando. E a gente só ganhou nessa temporada agora porque o City não tá terrível. E Ancelotti teve um Vinícius, que é Vinícius bola de ouro. Mas também precisou de ter um Lunin, também super top, e um Courtois também super bem no último jogo, nos últimos jogos aí da Champions League. Então, o milagre acontece para o Ancelotti também. Não vou falar que ele não faz jogos que são bons, né? Então, gente, eu vou tentar ser um pouco mais rápida, porque senão eu demoro muito nessa questão de explicar tantos detalhes do Ancelotti. Mas, realmente, se você tem um time com muitos lesionados, você tem que aprender a usar os recursos que você tem. O recurso da base do Real Madrid. Jacobo Ramon jogou só uma vez, jogou mal? Não volta a jogar mais com o Real Madrid. Tchau, vai embora Jacobo Ramon. Arda Güler fez alguns jogos com o Real Madrid que não esteve também. Ficou muito tempo chupando o banco novamente, igual que o Endrick chupando o banco. O Endrick talvez tenha que chupar banco sim para aprender a não entrar tão afobado e não ter o erro também que ele teve no jogo de ontem. Alguns erros que o Endrick ainda tem que aprender alguma coisa. Mas Arda Güler já tem a capacidade para ser titular e ele só não jogou bem porque não tem a confiança que parece que o Ancelotti não dá no jogador. Não dá pro jogador. Então, realmente, ele não usa Arda Güler, não usa os jovens da base. E essa cabeça dura que ele tem para poder, esse orgulho de querer só usar os veteranos, ficar com o Lucas Vázquez, ficar jogando com um jogador que já não tá conseguindo dar entendeu? Se Mbappé, se Vinícius, Bellingham não estão jogando bem, troca eles e coloca outro jogador. Essa questão de ficar se escorando na experiência, não. Foi isso que aconteceu. E ontem no jogo você me coloca um Lucas Vázquez e um Ferland Mendy que sai de lesão, gente. Então isso é pra chorar. Isso que o Ancelotti faz. Sendo que você tem opção pra colocar um Fran Garcia. Que o Fran Garcia, gente, o Lamine Yamal só conseguiu só driblar ele uma vez. Depois o Fran Garcia aguentou. É verdade que nem eu confiava no Fran Garcia. Mas Fran Garcia aguentou. E ontem jogou bem. Lucas Vázquez não tinha que começar o jogo. Enfim, decisão do Ancelotti. Ele que decidiu.
né, gente? Então, é isso. E não tem a ver com o Real Madrid, mas lembrando que Carlo Ancelotti foi um técnico que conseguiu perder uma Champions League ganhando de 3-0 no descanso, que foi o jogo, acho que do Liverpool contra o Milan. Entendeu? Então, realmente, você perde isso. Para vocês entenderem o porquê eu tenho essa minha crítica ao Ancelotti. Tá, gente? Agora, coisas boas do Ancelotti, que eu tive que até que perguntar para ver se realmente era isso que eu vejo. É um homem que tem uma boa gestão de grupo, isso realmente ele consegue lidar essa gestão de grupo, tem muito ego dentro do Real Madrid, então não é fácil. Imagina, lidar na época com o Moritz, com o Kroos, colocar eles no banco na época, né, que ele começou a jogar, ele voltou. Colocar Mbappé e Vinícius ele não coloca no banco, você já viu que não. Mas, por exemplo, tá vendo? Já tô voltando a criticar. Mas ele consegue trabalhar com os egos dos jogadores. Porque eu lembrei do Rodrigo. O Ancelotti tem uma paixão pelo Rodrigo. O Rodrigo pode jogar tudo de ruim que for que ele vai continuar jogando. Enfim, coisas boas. Ele tem essa boa gestão de grupo. Ele consegue trabalhar esse ego que o elenco tem. Ele é próximo aos jogadores, que também gostam muito dele. A gente já viu os jogadores falando que ele é uma pessoa muito honrada. Ele defende o Real Madrid, tem um respeito, ele entende o que é o madridismo, ele respeita a instituição do Real Madrid. Também respeita muito o Florentino Pérez. Florentino Pérez, claro, com certeza tem esse apoio do Ancelotti, porque tudo que ele pede, o Florentino não dá, ele entende, respeita, né? E tenta suavizar essa situação, por exemplo, nas coletivas de imprensa a gente pode ver muito isso. Então, gente, é isso que ele é, um homem educado, um homem que respeita e que sabe fazer uma boa gestão do grupo. Então, se você chegou até aqui, neste vídeo, você tem alguma outra mais coisas boas pra falar do Ancelotti? Não, claro, não venha me falar, Ancelotti ganhou muitos títulos com o Real Madrid. Sim, é verdade, isso é uma questão, esse é um fato. E também com o Milan, com outros times, como jogador também, mas ele não pegou um Everton e fez uma limonada com o Everton, entendem? Não pegou um Napoli e fez uma coisa ali. Ele pegou times top e conseguiu o que ele conseguiu. Que a gente agradece e muito, né? Mas, gente, é o fim de um ciclo. Termina esse ciclo Ancelotti no Real Madrid. E eu não tô falando que se Xabi Alonso vier vai ser tudo mil maravilhas. Pode ser que não. Mas a gente espera que sim, como o Mário disse, que as coisas mudem, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo e obrigada por ficar até aqui. Ala Madrid, tchau, tchau.